Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olá, tudo bem com você? Vamos chegando, vamos lá, vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Hoje o tema da aula está um pouco mais específico. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom dia para quem está assistindo agora, ou boa tarde para você, boa noite para quem vai assistir depois no replay. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora fazer acontecer nessa aula de hoje. Para quem já está chegando agora, já te honro por isso, e eu já quero pedir para você me ajudar a ajudar outras pessoas, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas o algoritmo do Instagram está reduzido, então está chegando para poucas pessoas. Então, me ajuda a te ajudar, me ajuda a ajudar outras pessoas. Pega esse aviãozinho que está aqui do lado e encaminha para três pessoas que você sabe que de alguma forma essa aula de hoje pode ajudar as pessoas a conquistarem um pouco mais de gestão de tempo. Hoje eu vou trazer quais são as 5 regras que você precisa incorporar ou melhorar na sua vida para que realmente, de fato, você consiga administrar melhor a sua gestão de tempo, trabalhando no home office, trabalhando remotamente, trabalhando de forma híbrida, trabalhando de qualquer lugar onde você esteja na sua vida. Então, bora lá, encaminha, compartilha essa aula, você que está aqui me vendo no Instagram, você que está me vendo no YouTube, compartilha essa aula com as pessoas, você sabe que precisa desse conteúdo. Assim vocês fazem o Instagram entender que essa aula é relevante e faz também o YouTube entender que aquela aula é importante. Então eles vão começar a distribuir para as pessoas que têm em comum e também para as pessoas que estão vagando pela internet, e aí elas vão vir para cá e se beneficiar com essa aula. Bem, para começar, seja bem-vindo, seja bem-vinda para todo mundo que está aqui. Vamos pegar copo de água, uma das regras, água. Então vamos se hidratar. E eu quero saber, você que está aqui me acompanhando agora, você acompanhou a jornada a Virada Começa Agora? Você participou das aulas anteriores? Coloca aqui para mim. Bom dia para quem tá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir essa aula depois. Bem, hoje o tema da aula são quais são as 5 regras para administrar o tempo trabalhando no home office, trabalhando remotamente ou trabalhando de forma híbrida. Então, é legal quando a gente tem consciência de quais são as regras, independente da onde a gente está trabalhando, a gente vai conseguir incorporar, porque não é aonde eu trabalho que me empaca de conquistar o que eu quero, é a forma como eu trabalho. Então, tudo isso aqui já é um começo para a gente começar a entender. Então, eu já vou abrir essa aula pedindo para você, se você não pegou papel e caneta, pega, porque, lembra, eu vou trazer às vezes, lembra, são 5 regras. Vai vir algum insight, alguma sacada, e aí você pega e anota, porque se você não anotar, dificilmente você vai colocar em prática e dificilmente você vai obter o resultado que você busca. E se você está aqui, você não caiu ao acaso, a nossa energia é semelhante, então eu quero ver você decolando, eu quero ver você voando em 2023. Mas para que isso aconteça, a minha parte eu estou fazendo, que é estar aqui pontualmente às 6h30, entregando tudo que eu posso para você gratuitamente. E o que eu quero de você é que você faça isso por você, porque eu acho que você merece viver uma vida muito incrível, viver uma vida muito melhor, porque a vida é para ser vivida da melhor forma possível. Então, a ideia é essa. E eu quero te pedir uma segunda colaboração, pensando em tudo que a gente já falou aqui, pega esse aviãozinho, compartilha com 2, 3 pessoas que você sabe que precisa dessa aula, e compartilha no YouTube. Você que está aqui comigo ao vivo agora, compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar. Então, bora lá. Carol, fala logo, qual que é a primeira regra? Então, vamos lá.
A primeira regra parte de tudo na nossa vida, que é o grande calo no sapato. E eu já vou trazer para você uma informação, anota isso. Nem tudo é tão óbvio. Então, assim, ó, nem se tudo fosse tão óbvio, e provavelmente você até vai ouvir coisas que você já sabe de mim aqui agora. Mas o que muda o jogo da nossa vida é eu não colocar em prática ou da forma certa. Então, qual que é a primeira regra? É ter clareza do que eu quero. Qual que é o tema da aula? Como administrar melhor a sua gestão de tempo? Como administrar o seu tempo da melhor forma possível? E aí, eu já peço para você, papel e caneta, anota. Hoje, você sabe por que que você quer ter mais tempo livre para você? Então, aqui eu já vou começar a trazer, e eu quero que você anote no papel, porque isso vai começar a te dar um norte. Por que você quer ter mais tempo? Por que que isso é importante para você? Por que que você quer não ter mais tempo, mas por que você quer administrar o seu tempo? O que está acontecendo na tua vida hoje que de fato está impedindo você de ter essa gestão de tempo? Quais são os calos do seu sapato que estão impedindo você de ter aquilo que você deseja? Lembra, hoje o tema da aula é sobre tempo. Então, eu vou ficar falando muito sobre essa questão do tempo em si. Então, pensa assim, tudo parte de eu ter uma lista das minhas, das minhas prioridades, das minhas intenções, do que eu quero. E aqui eu já quero que você pare agora e faça uma lista. Quais são as 5 coisas? Quais são? A primeira regra é você fazer uma lista de quais são as 5 coisas que você deseja para você agora no primeiro semestre de 2023. Quais são as 5 coisas que você deseja para você que a má administração do seu tempo está impedindo você de ter aquilo que você deseja? Está entendendo que são camadas aqui de uma mesma informação? Porque às vezes a gente está em busca de um ideal na vida, mas a questão não é o tempo. A questão são outras questões que eu preciso entender. Então, pare e pense aí agora. Quais são 5 coisas? Lista. Lista. Pensa agora nessas coisas. Por que que é importante que você realize isso para você? Por que que é importante? Pensa quais são os benefícios que você vai ter de você conquistar isso para você. Quando você tiver o tempo que você quer, o que que você quer o teu tempo livre? Para você realizar essas 5 coisas que você colocou na sua lista dentro desse semestre, por que que isso é importante para você? Quais os benefícios que isso vai causar para você? Então, a primeira regra é ter clareza. Mas clareza não só do que eu quero, é clareza da importância, do propósito daquilo para mim. E por que que eu bato na tecla do propósito? Propósito é um dos pilares. O meu método de trabalhar é um método que eu queria que chama 3Ps, que é propósito, prioridades, produtividade. Quando a nossa vida ela é movida através do nosso propósito, que é algo que faz a gente acordar todo dia motivado para realizar aquilo. Mas não é coisa superficial, é algo que faz a nossa alma mover para realizar aquilo, independente do que é. Hoje nós estamos falando sobre gestão de tempo. E aí eu vou entrar já na segunda regra, que é continuação da primeira, que é ter prioridades. Quando você tem clareza exatamente do porquê você quer realizar a sua administração de tempo, entende? O tempo é 24 horas. E aí, por que que é importante você melhorar, ter mais tempo para você? Por que que é importante que você tenha mais tempo para você? Lista 3 a 5 coisas desse porquê que é importante. Isso é um mapa. Meu método, os 3Ps, propósito, prioridade, produtividade. A segunda regra é ter prioridades. Eu vou falar uma frase aqui, que é a minha frase que vai ser dessa semana que eu vou divulgar para vocês, mas eu já vou estar antecipando para vocês agora ao vivo, que é assim, ó. Nem tudo é importante, mas fazer o importante é tudo. Olha a sacada. Nem tudo é importante, mas fazer o importante é tudo. A segunda regra traz a clareza de ter prioridades. Carol, como assim? Lembra?
todo mundo tem uma coisa em comum e não tem como ser diferente, independente se você é rico, pobre, classe média, se você está no Japão ou no Brasil. Independente de onde você mora, na montanha ou na praia, você tem 24 horas. E o que você faz com o seu tempo é o que determina a sua proximidade do que você quer realizar para você. Quanto pior você tem uma gestão de tempo, mais longe você fica do que você quer alcançar, você não sai do lugar. Então, a segunda regra é entender quais são as minhas prioridades. Ó, nem tudo é importante, mas fazer o importante é tudo. Então, pense assim, dentro de você, o que você quer realizar para você, você precisa ter claro que muitas coisas que você ainda está fazendo ou que você está achando que são importantes não são mais para você realizar o que você quer na sua vida. Ó, nem tudo é importante, mas fazer o que é importante, que é a prioridade, é o que vai te dar o resultado que você quer. E aí, se eu te perguntar hoje na sua vida, você está fazendo as ações que são importantes para você? Carol, como assim? Como que eu vou saber o que realmente é prioridade e o que não é? Essa é uma pergunta que eu recebo muito das pessoas. Cara, eu não sei, não sei. Eu estou fazendo, tenho resultado, mas paro. Eu começo, mas paro. Então, pensa assim, ó, prioridades não são aquelas tarefas que você faz com urgência. Sabe aquelas coisas que as pessoas te pedem o tempo inteiro para você ficar fazendo? Ou aquelas coisas que você precisa entregar, que você deixa de cumprir o prazo, você deixa a conta vencer, você deixa as coisas se desenrolarem de uma forma que te esgota mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Então, tudo que é urgente, você acaba tá apagando o fogo. Tarefas com urgência são aquelas tarefas que você deixou o prazo passar. Então, te causa um descontrole emocional, uma baixa clareza mental para você raciocinar, para desenvolver aquilo que você precisa, para cumprir aquela tarefa. Então, você até tem que fazer, lembra? É urgente, não tem como adiar. Mas você faz, gasta às vezes um período do seu dia inteiro, às vezes o dia inteiro para resolver uma coisa que você poderia ter feito se antecipasse. Se tivesse cumprido um planejamento, se tivesse cumprido uma rotina que você estabeleceu, se você tivesse cumprido o prazo que você colocou, se você tivesse melhorado sua gestão de tempo. Tá vendo como tudo está conectado? Então, vamos lá. Então, as prioridades não são essas tarefas urgentes, mas as ações, essas tarefas que você precisa fazer, que estão montando a peça do seu quebra-cabeça, que são as suas prioridades. Então, hoje, se eu te perguntar, hoje, as 5 prioridades que eu pedi para você colocar lá na regra 1, ela está alinhada com a sua regra 2, com as suas prioridades para realizar o que você deseja para você? Entende que eu quero que você pare e pense agora aí na sua história. Pensa nas coisas que você colocou para você. Tudo aquilo que você listou tem a ver com a vida que você quer montar? Tem a ver com a melhoria da sua gestão de tempo? Você colocou coisas aleatórias, coisas nada a ver. Então, a segunda regra é ter prioridades claras. Ter prioridades, ter saber distinguir o que é importante para mim atualmente na minha vida. E o que não é, mas o que não é não quer dizer que você não vá fazer um dia, mas ele precisa estar guardado em outro campo. Você não vai deixar, você não vai colocar o 100% do teu foco e tua energia para pegar isso que não é importante para você hoje. E um dos ladrões de realização de projetos, de sonhos, é porque as pessoas deixam de focar na realização do que elas querem, fazendo as suas prioridades, que tem a ver com o seu propósito, da sua realização, e aí elas não têm o quê? Produtividade, bingo. Por isso que o meu método chama 3Ps. Quando você alinha o teu propósito com as prioridades, você ganha produtividade. Eu quero que você pare e pense na sua história agora. As pessoas que você conhece, que realizam seus projetos, seus sonhos, têm relacionamentos saudáveis,
conquista, tem a sua casa própria, o teu carro, ou tiram férias dos seus sonhos, tem uma família, realiza, ganham mais, eu não sei o que você quer. Tem um corpo saudável, são pessoas mais felizes, são pessoas que estão alinhadas com aquilo que move a alma dela, com o propósito dela, trabalham naquilo que ela te dá satisfação e fazem movimentos congruentes com aquilo que elas são. Propósito, prioridade para ter produtividade. Todas as pessoas que realizam projetos alinhados com o seu propósito, elas têm maior produtividade do que as que não estão alinhadas. O que é produtividade? São pessoas que têm um objetivo claro e elas não ficam todo dia trabalhando 14, 16 horas incansavelmente para realizar os seus sonhos. Carol, você quer dizer então que eu não tenho que trabalhar 14, 16 horas? Não. Tem períodos na nossa vida que a gente tem que trabalhar mais e a gente acaba trabalhando mais. É normal, é um ciclo, um período que a gente está vivendo. Mas imagina você trabalhar todo dia na sua vida nesse ritmo. É incansável, é esgotante. Então, não dá, é insustentável para o corpo físico, para o emocional, para o mental, para o espiritual, para o energético. Então, é insustentável uma vida assim. Por isso que atualmente, desde que entrou a pandemia, o nível de pessoas com estresse emocional, com a insatisfação aumentou muito, pelas horas de trabalho estressantes, ou que estão trabalhando num trabalho que hoje mais não move a vida delas. E tá tudo bem, só que aí você precisa entender o que que hoje eu posso fazer que vai mover minha vida. Tudo o que eu falo muito isso para os meus mentorados. Eu tenho uma mentoria que chama Produtividade no Home Office. E o pilar, o método dos 3Ps é a base da mentoria. Por quê? Quando a gente alinha o nosso pessoal, alinhando o nosso propósito, quem a gente é, para onde a gente quer ir, a gente começa a entender as prioridades que a gente tem que fazer no dia a dia. Nem tudo é prioridade, nem tudo é importante. E eu não posso me ver todo dia fazendo coisas urgentes, porque é esgotante, não dá, a conta não fecha. E é por isso que as pessoas estão surtando. Então, quando eu começo a alinhar, eu tenho produtividade. O que é produtividade? Eu fazer as ações certas para construir o que eu quero, que é o meu legado, quem eu sou. É deixar minha marca aqui no mundo, para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para impactar o maior número de pessoas. Você está aqui para ser feliz, servir, curtir e evoluir. Você não está aqui para passar uma vida de escassez, uma vida de miséria, de migalhas, migalhas emocionais, migalhas financeiras, migalhas intelectuais, ficar aprisionado. Então, é importante a gente sair desse estado. Eu não sei se você se encontra, ou já se encontrou nesse estado, mas é hora da gente mudar e fazer acontecer. 2023 só está começando agora. Então, é a sua hora de fazer acontecer. Então, depois, se você quiser, depois dessa aula, me manda um direct falando quero saber mais, que eu te explico melhor como funciona a mentoria e como ela pode te ajudar. E agora eu vou para a terceira regra, que é ter produtividade, totalmente alinhado às 5 regras, como a gente ter uma melhor gestão de tempo. Como que vai começar? Eu colocando em prática a primeira e a segunda regra. Se eu não colocar em prática a primeira e a segunda regra, eu não tenho como colocar a terceira, concorda? Se eu não tenho clareza do meu propósito, o que que eu quero para mim, para onde eu quero ir, como que eu vou entender minhas prioridades, como eu vou entender minhas ações trimestrais, mensais, semanais e diárias que eu tenho que fazer. Concorda? Olha quanta informação aqui eu estou falando. E aí, quando eu trago para você, você que está aqui hoje, você é mulher, você é mãe, você é filha, você é esposa, você é casada ou é solteiro, trabalha fora ou trabalha em casa, você tem filhos, você tem um monte de papéis na sua vida. Você tem que ir ao mercado, você tem que cozinhar, você tem que às vezes limpar a sua casa. Olha quantas coisas você faz no seu dia, falando por cima. Agora, imagina se você não sabe quais são suas prioridades, como que você vai realizar o que você quer para você?
É impossível, concorda? Gente, concorda aqui. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês, coloca o dedo aqui no aviãozinho e estoura para o Instagram entender que está sendo relevante essa aula para as pessoas, tá bom? Então, a terceira regra, para ter produtividade, você precisa colocar em prática a regra 1 e a regra 2 para você aumentar a sua velocidade. Produtividade é aumentar a velocidade, mas não fazer muitas coisas ou sair correndo. Não. Às vezes eu preciso fazer uma única ação no meu dia que é importante para eu realizar mais um tijolo da vida que eu quero viver. E o que mais as pessoas não fazem são essas ações. Por quê? Porque elas ficam focando não na prioridade, que é importante para construir o que ela quer, e fica fazendo um monte de outras coisas. E aí deixa de fazer o que é importante para ela. Só que lembra assim, eu sempre falo isso. Quanto mais você foca em você, mais você cuida de você, mais o seu corpo ele está preenchido de amor, de alegria, de satisfação, de entusiasmo. Você tem motivação para ajudar ainda mais as pessoas que estão à sua volta, seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Então pensa, quanto mais você cuida de você, mais você tem combustível para doar para as pessoas. Você ganha, você tem produtividade, você consegue doar mais energia para as pessoas. Pensa aí, todo mundo que é uma pessoa que produz mais não é uma pessoa energética? Para e pensa. Olha que legal, vocês compartilharam aqui, ó. Começaram o dia agradecendo. Começaram o dia agradecendo e meditando, acalmando a mente para seguir os próximos rituais do dia. Exatamente isso. Obrigada por você compartilhar. E aí, isso daqui já é um dos módulos que eu tenho dentro da mentoria. A mentoria, eu trabalho exatamente esse alinhamento de corpo físico. Eu sou personal trainer também, em um dos meus períodos de trabalho. E eu trabalho 100% home office. Só que eu sou personal trainer no meu período da manhã e no meu período da tarde e da noite eu atuo como mentora de autoconhecimento, trazendo esse alinhamento de bem-estar e saúde, alinhando a produtividade na vida das pessoas. Quando a gente melhora o nosso lado pessoal, a gente ganha mais velocidade no nosso profissional. Pare e pense na sua jornada. Quando você está totalmente alinhado com o que você quer, com a pessoa que está do seu lado alinhando os seus projetos, a vida ganha muito mais velocidade. Olha que legal. Sem rotina é impossível ter foco e realizar as ações diárias. É impossível. Então, rotina, eu sempre bato nessa tecla. Eu quero que você pare e pense na sua história agora. Hoje você tem uma rotina produtiva? Hoje você tem uma rotina de satisfação? Que você acorda todo dia e você tem entusiasmo para fazer? Você percebe que a rotina é que dá os hábitos. Rotina molda os seus hábitos. Por quê? Porque a rotina é um programa que você vai instalar em você, que são as ações, que vai fazer você todo dia fazer aquela mesma coisa. E o que são os hábitos? São repetições de um padrão repetitivo de comportamentos, de pensar, de sentir e de agir. Então, hoje, se eu te perguntar, você tem uma rotina que realmente é produtiva? Pensa no seu lado pessoal, do seu autocuidado. É o que eu trabalho dentro da mentoria. Quando você cuida de você, você trabalha melhor, você ganha mais, você tem maiores resultados, você vai com mais velocidade para onde você quer, porque o seu combustível está cheio. Então, é importantíssimo a gente cuidar disso. De quem? De nós. Lembra, Deus te deu uma vida incrível para ser vivida e ela não pode ser desperdiçada. Hoje, eu não sei quantos anos você tem, mas você já parou para pensar que você não tem como apertar uma tecla e voltar no tempo? Então, você não está aqui a passeio, você não está aqui ao acaso, você está aqui para viver e experienciar as oportunidades que todo dia a gente passa através das pessoas. E é isso que é o nosso processo evolutivo aqui. Só que a gente pode escolher viver uma vida
com mais abundância, prosperidade, com alegria, com entusiasmo, entendendo, cara, eu tô andando, eu acordei, eu tô realizando mais um tijolinho daquilo que eu quero para mim, essa viagem, esse relacionamento, esse meu corpo, essa minha saúde, esse meu trabalho, esse meu sonho, essa remuneração. Eu não sei o que você quer, mas é assim que a gente começa. Começa do pequeno para o grande, sempre do pequeno para o grande. Então, quando eu começo a ter clareza, quais são as minhas ações, minhas prioridades que movem a minha vida, eu deixo de fazer o que não tem que ser feito. Voltando para a terceira regra, é aprender a delegar. Qual é a terceira regra, Carol? Aprender a delegar. Porque assim, ó, nem tudo que você faz hoje, você vai continuar fazendo na mesma forma. Talvez para você ter mais resultados na sua vida, você vai ter que contratar alguém para fazer X coisa. Você vai ter que pedir a colaboração de alguém para fazer outra. Você vai ter que parar de fazer aquela outra para fazer outra. Você vai ter que aprender a delegar funções, tarefas ou coisas que você não pode mais fazer. Quando a gente aprende a delegar, a gente começa a entender quantas coisas a gente perde, tempo, energia e dinheiro fazendo coisas que a gente não precisa mais. Porque a gente já está num nível que não dá mais para perder tempo, energia e dinheiro. Nível no sentido emocional, nível no sentido financeiro, nível no sentido espiritual, nível no sentido mental. Hoje, se eu te perguntar, hoje, na sua vida, qual dessas três riquezas, tempo, energia e dinheiro, é o que você percebe que está fazendo falta para você hoje? Fazendo falta porque você precisa aprender a delegar um pouco mais. Aprender a delegar é importantíssimo. Delegar seria pedir, né? Contratar um profissional para fazer aquilo, ou você aprender a fazer aquilo e distribuir, você pedir a colaboração para alguém. Delegar. Então, qual dessas riquezas você percebe que isso acontece? Quando você entende que você tem 24 horas, lembra, e você tem todo dia tempo, energia e dinheiro. Você precisa equilibrar essas três riquezas. Se você só está gastando seu dinheiro e sua energia e o tempo, é o que está escasso, ó. Lembra hoje? Quais são as 5 regras para administrar melhor seu tempo? Onde você está colocando sua energia e seu dinheiro? O seu tempo está aqui, ele está sendo gasto já. Será que você não está focando em coisas que está gastando o seu banco mental e você está perdendo dinheiro na mesa? E aí, eu vou já embalar a quarta regra que chama descarregar. Carol, como assim? Se você não tem um local para descarregar as informações que você está acumulando no seu banco mental, você não consegue pensar. Você acaba com a sua produtividade, com a sua clareza de raciocínio. Você acaba com todo o seu andamento para realizar o que você quer. Carol, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Isso aqui que eu estou te contando agora são certezas absolutas que eu escuto de clientes que vêm para mim pedindo minha ajuda e falando, Carol, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso anotar nada. A minha cabeça cuida de tudo. E aqui é um dos ladrões de tempo, energia e dinheiro. Por quê? Você até pode lembrar de algumas coisas, mas você jamais vai lembrar de todas. E talvez essas todas, uma, duas, três, quatro, cinco, que você está deixando de colocar em prática, é o que você não está montando a peça do seu quebra-cabeça. Por quê? Porque você não está colocando o quê? Como prioridade. Lembra da regra 2? Então, você não está colocando foco e energia para realizar. Lembra, tudo que a gente coloca foco é o que vai ser realizado. Se você não coloca foco, não sabe o que é prioridade, como que você vai realizar? Bingo, não tem como. Então, aqui parte exatamente disso, descarregar. Carol, como que eu posso fazer isso? Você pode usar um aplicativo de gestão de tempo, você pode colocar no papel. Eu uso muito papel. Se você pode colocar no seu bloco de notas do celular, fixa um local, escreve descarregar, banco de informações. Coloca um nome que para você ancore a informação que você sabe o que é.
Obrigações, coisas que eu preciso fazer. Senta uma vez na semana, pega tudo aquilo, a lista que você fez, porque a cada dia, não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Todo dia vem pipocando na minha cabeça lembranças do que eu tenho que fazer. Se eu não paro, escrevo no meu bloco de anotações, que no caso do meu é no celular, porque eu trabalho o tempo inteiro com o celular, eu deixo de fazer. E aí eu sento, vou lá e vou todo dia colocando aqui uma das coisas que eu percebi que eu preciso eliminar, que faz parte do meu quebra-cabeça que eu quero montar, que faz parte do meu propósito, que faz parte das minhas prioridades para que eu tenha produtividade para alcançar meu propósito. Olha, alinhado, lembra que eu falei do meu método? Método 3Ps, para que eu, quando eu tenho o meu propósito na pirâmide lá em cima, propósito claro, eu ganho, eu tenho clareza da minha prioridade. E aí eu ganho produtividade. Então, eu preciso ter isso muito claro. Senão eu não consigo fazer. Tá? E outro ladrão que acontece com as pessoas elas até colocam no banco de informações, né? No bloco de notas, enfim. Só que deixa lá e não acessa. Tem como aquilo ser realizado? Não, de forma alguma. Então, você precisa saber exatamente sobre isso. Aonde você vai pôr? E você precisa deixar aquilo no seu radar, que hoje aquilo entrou na sua vida como uma regra e que você precisa cumprir. Lembra que eu abri a aula de hoje falando sobre isso? Que você precisa ter essa clareza. Se hoje seu problema é a gestão de tempo, então eu preciso definir dentro desse meu semestre agora quais são as 5 prioridades para eu acabar o semestre, ó, eu estando bem com a minha gestão de tempo, porque eu já montei a peça do meu quebra-cabeça, do meu sonho, do meu projeto. Ele está funcionando. Aí, voltando à informação aqui, quanto de tempo hoje você quer para você ler? Por que que você quer ter gestão de tempo? Lembra que eu falei muito sobre isso? Mas quanto? Quanto hoje é necessário? É um período? É um dia da semana? São 2 dias da semana? 2 períodos? Olha quanta informação aqui eu estou trazendo para você. E tudo isso é o que eu ajudo os meus clientes dentro da mentoria. Mentoria Produtividade no Home Office. É uma mentoria em grupo e hoje eu estou com vagas abertas, uma oportunidade única. Então, se você quiser saber mais, me manda um direct depois, falando, quero saber mais, Carol, estava na sua aula. Me explica um pouquinho como funciona melhor, que eu te explico para te ajudar ainda mais, tá bom? Essa é a ideia, poder contribuir com você ainda mais. Então, pensa assim, quando você descarrega, você ganha clareza mental, paz de espírito, tranquilidade emocional, você não fica com aquilo palpitando, meu Deus, ansiedade, lembra? Não sei você, mas quando você tem um monte de coisa para fazer e você começa a não dar conta, não dá um pico de ansiedade? Eu não sei se você já sentiu frustração também. Eu já senti. E é um dos sentimentos mais esgotantes que existe. É muito ruim. Então não dá para viver assim. Então, bora fazer acontecer na sua vida. Então, pensa assim, quando você descarrega, você tem clareza mental, você tem planejamento. Ó, você está começando a organizar, você está começando a organizar a sua gestão de tempo, está começando a organizar seu propósito, está começando a organizar suas prioridades, está começando a ter produtividade. Você tem mais foco, mais energia para realizar todo dia o que você quer para você. Carol, tem como eu conseguir realizar o que eu quero para mim fazer uma vez por mês? Dificilmente. Se você não colocar foco e energia um pouco todo dia, dificilmente você vai ter. Carol, como você sabe disso? É só você olhar em volta. Se eu te perguntar hoje, você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Se eu te perguntar hoje, você está feliz com a vida que você tem hoje? Então, é muito importante você pensar sobre isso. Ó, compartilhar aqui. Eu faço planejamento semanal toda semana. Pô, que lindo! E você hoje está obtendo os resultados que você quer, além de fazer o planejamento, hoje você tem clareza realmente do porquê você quer alcançar a sua meta, seu objetivo, seu sonho. Você sabe fazer realmente a distinção, quais são suas prioridades? Ou você percebe que é onde você está perdendo seu tempo, sua energia e dinheiro, focando talvez em coisas que você não precisa fazer mais e está deixando de delegar?
Talvez você não está descarregando tanto a sua cabeça para ter mais clareza mental. E a quinta regra e a última é uma das técnicas de produtividade, ela é muito famosa, eu uso bastante e tem um módulo na mentoria sobre técnicas de produtividade, é bem legal, e a técnica Pomodoro, que é você colocar 25 minutos no seu despertador. Coloca no seu celular 25 minutos que você vai entrar em flow, você vai estar em foco para fazer o que você determinou para fazer e vai pausar por 5 minutos. Então, a ideia, a proposta é que você faça 4 blocos assim, 25, pausa 5. Carol, eu não quero pausar, mas você precisa, por quê? Eu garanto a você que você vai treinar a sua mente para ter mais foco, você vai ter mais clareza mental, para você pensar mais e melhor daquilo que você está fazendo. Você vai aumentar a tua clareza de raciocínio e vai ter mais produtividade. 25, pausa 5. 25, pausa 5. 4, né? São 2 blocos. Você vai ter, ó, você vai produzir 2 horas dentro daquilo que você precisa fazer. Só que isso daqui, às vezes, trazer uma sacada, tá? Esse daqui pode ser para um projeto grande, como pode ser um projeto pequeno. Então, pensa assim, se for um projeto pequeno, que você está tendo dificuldade para fazer, você concorda que você precisa colocar isso como foco? 25/5, por quê? Porque se você está tendo dificuldade, você precisa se aprofundar um pouco mais como entender melhor como fazer aquela tarefa, ok? Ou você precisa resolver uma pendência ligando para uma empresa e aquilo está te ocupando bastante tempo. Então, reserva essas 2 horas para você finalizar essa pendência para você. Porque assim fica mais fácil, ó. Pensa assim, lembra na sua checklist. Quais são as coisas que você faz e que você precisa eliminar, que você sabe que tem que fazer, então lá, se perdendo, porque todo dia você olha para aquilo e fala, nossa, preciso finalizar isso, mas você não finaliza. Preciso finalizar isso, mas você não finaliza. Agora imagina isso todo dia. Eu brinco que alguma lembrança, né, que vem pipocando na sua cabeça falando, nossa, você deixou de fazer, você deixou de fazer. É isso que desgasta a nossa energia, nosso tempo, e a gente perde dinheiro. Por quê? Porque a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, porque a gente está focando no que não tem que ser feito. Lembra da frase? Deixa eu pegar aqui. Ó, nem tudo é importante, mas fazer importante é tudo. Gente, me digam como foi essa aula para vocês. Semana que vem vai ter uma outra aula. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui depois da live e eu quero pedir essa contribuição para você poder me ajudar ainda mais. Coloque temas para vocês dos desafios que vocês estão enfrentando. Qual é o desafio maior que você vem enfrentando, que você está com dificuldade para realmente colocar em prática e que você precisa de uma ajuda, que aquilo está impactando a sua vida, que você precisa melhorar. Eu vou pedir as sugestões para vocês de tema, para que eu conheça ainda mais você, para que eu possa te ajudar melhor. E você que curtiu a aula de hoje, que quer saber mais como funciona, como eu posso te ajudar mais, porque a ideia eu trouxe as 5 regras que movem uma gestão de tempo. Só que não dá para se aprofundar tão profundo em cada uma. Para isso, a gente precisa de mais tempo, né? Então, é impossível a gente contribuir com tanta profundidade numa aula de 1 hora. Então, a gente precisa de tempo, lembra? E tempo é o nosso maior patrimônio. Eu estou aqui doando meu tempo para você gratuitamente. E aí, se você quiser saber mais como eu posso te ajudar, o meu acompanhamento do seu lado, eu estou com vagas abertas para mentoria, produtividade no home office. Carol, eu trabalho remotamente de forma híbrida. Uma hora eu estou na empresa, outra hora eu estou em casa, uma hora eu estou em Portugal, outra hora eu estou no Brasil. Não tem problema, você pode participar, tá? Os encontros são a cada 15 dias, horários definidos. Então, você só precisa se colocar na agenda para que você esteja presente lá. Carol, eu não vou conseguir estar presente. Ela vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá bom? Só que você precisa só saber disso. Então, independente, se você só está no home office ou está remotamente ou híbrido, você pode participar. Desde que você se coloque na agenda, porque lembra, você é a pessoa mais importante que precisa se colocar. Tá bom?
Beijo grande para vocês. Linda sexta-feira e bora fazer acontecer, porque o ano só está começando. Gratidão a todo mundo que participou, gratidão por cada comentário, gratidão por toda a sua participação, por todo o coraçãozinho. É assim que a gente move o Instagram, assim que a gente move para chegar esse conteúdo para outras pessoas, porque essa é a ideia. Porque assim eu te ajudo e você ajuda a ajudar outras pessoas. Se assim a gente propaga o bem e o bem está par. Tá bom? Beijo grande, fique bem e até breve!